Assinale a alternativa que contém o ângulo em graus, cujo cosseno é igual ao cosseno do ângulo 7π radianos. Então, esse exercício é o oposto do anterior. Antes nós tínhamos um ângulo em graus e convertemos ele para radianos. Agora nós temos um ângulo em radianos e temos que transformar para graus. Nós podemos transformar ângulos de radiano para graus de duas formas, tá? A primeira é aquela que você conhece. Nós temos aqui os graus e aqui os radianos. Sabemos que 180 graus equivale a π radianos. Neste caso, nós temos 7π terços. Queremos determinar qual é o valor desse termo em graus. E daí nós temos uma simples regra de 3. Então, nós temos 180 dividido por x. Isso é igual a π dividido por 7π sobre 3. Podemos aplicar o produto dos meios pelo produto dos extremos. Aquela famosa multiplicação cruzada, né? Então, 180 vezes esse termo aqui. Eu particularmente gosto de colocar no primeiro membro a multiplicação que envolve, né, a incógnita x. Então, vou fazer o seguinte, ó. X vezes π fica πx. E agora eu multiplico aqui, tá? 180 vezes 7π terços. Podemos fazer algumas simplificações? Podemos. Por quê? 180 dá para dividir por 3 diretamente. Sobra 60. É só você tirar esse zero aqui e pensar. 18 dividido por 3 dá 6. Acrescenta o zero, fica 60. Então, nós temos aqui πx igual a 60 vezes 7π. Não precisa multiplicar ainda, tá? Nós queremos encontrar o valor de x, então temos que isolar esse x. Como esse x está sendo multiplicado por π, nós vamos dividir ambos os lados por π. Portanto, esse π com este π aqui, eles se anulam, né? Simplifica, que a divisão deles vai dar 1, e 1 vezes x fica o próprio x. Da mesma forma, né, como isso aqui tudo é um produto, nós podemos simplificar este π com este π aqui. E sobra, então, 60 vezes 7. E nós vamos efetuar a multiplicação aqui. 60 vezes 7. Então, 7 vezes 0 dá 0. E 7 vezes 6 dá 42. Portanto, nós temos aqui o ângulo de 420 graus. Esse é o valor de x. Mas, quando o exercício pede cujo cosseno desse ângulo cujo cosseno é igual ao cosseno do ângulo, a gente tem que pensar o seguinte. E o ângulo de 420 graus, ele deu mais que uma volta no nosso ciclo trigonométrico, certo? Se você pensar no ciclo aqui, tentar fazer certinho o círculo aqui. Ok. Então, nós temos aqui o ângulo zero e termina aqui no 360, né? Então, o ângulo de 420, ele começa no zero. Vou pegar outra cor aqui. Começa no zero, ele dá uma volta, 360, e anda um pouquinho mais, tá? E esse pouquinho mais aqui vai ser o nosso ângulo correspondente ao cosseno. Então, como que eu faço para determinar qual é o ângulo em uma volta? Neste caso, como 420 é um pouco maior que 360, é só você efetuar a subtração.
Então, se você pegar o 420 e subtrair do 360, que é uma volta, 360, você vai encontrar onde está esse ângulo aqui. Quanto que dá 360 menos 420? Vamos fazer a conta aqui. 420 menos 360. Então, aqui dá 0. Aqui vai pedir emprestado, né? 12 tira 6, fica 6. E 3 menos 3 dá 0. Então, dá um ângulo de 60 graus. Portanto, esse valor do x aqui, ele equivale a 60 graus. Como assim, professor, equivale a 60 graus? Porque o 420 e o 60, eles estão na mesma posição no nosso ciclo trigonométrico. Tá? Então, deixa eu botar um pouquinho mais para cima aqui. Esse 60 é um pouquinho mais que a metade, né? Então, vou colocar aqui. Então, nesse ponto aqui, o cosseno, em qualquer múltiplo aqui, ele vai valer o valor na tabelinha que você conhece. Então, aqui coincide vários ângulos, tá? O 60 é o ângulo na primeira volta. Já o 420 é o mesmo ângulo, só que na segunda volta. Mas independente da volta que você esteja, se parou nesse ponto, o cosseno sempre vai valer o mesmo valor. Tá? Sempre vai ser o mesmo valor. Então, dentro das opções que aparecem aqui, não tinha 420, porque o exercício pediu realmente que fizéssemos esse exercício de pensar todas essas voltas que tem no ciclo trigonométrico, né? A gente sempre pensa que os ângulos estão restritos aí entre 0 e 60 graus, entre 0 e 360 graus, mas isso só vale para a primeira volta. Se você der aqui mais uma volta, enfim, você vai ter outro ângulo e o cosseno desse ângulo vai ser igual aos demais que param nesse mesmo ponto. Quer fazer um exercício interessante? Observa só. Eu calculei os 60 para a primeira volta, tirando 360. 420 é da segunda volta. Se eu quisesse encontrar o ângulo congruente a 60 e 420 na terceira volta, eu faria o seguinte: eu pegaria o 420, que é o ângulo da segunda volta, e somaria 360 graus. Então, somando 360 graus, vou ter 0, vou ter 8 e vou ter 7. Então, 60 graus, 420 graus e 780 graus, por exemplo, o cosseno desses ângulos aqui serão o mesmo, porque eles representam o mesmo ponto no ciclo trigonométrico, apenas voltas diferentes. Okay? Então, a resposta desse exercício é 60 graus. Agora, gostaria de explorar com vocês uma forma de resolver isso sem utilizar uma regra de 3. Eu já introduzi isso no exercício anterior. Deixa eu apagar essa parte aqui para mostrar para vocês como que a gente encontra isso. Então, veja só, eu quero descobrir um valor de x e eu sei que ele é 7π terços. Basta que você substituir o 180 pelo valor de π. Perdão, o π pelo valor de 180. Eu inverti as coisas aqui. Então, esse valor de x vai ser 7 vezes 180 dividido por 3. Você consegue simplificar o 180 com 3, que dá 60. O cálculo de 7 vezes 60 já foi feito aqui em cima. Então, nós chegamos que o x é 420. Tirando uma volta, né, 360 graus, você chega também em x igual a 60. Então, para converter radianos para graus é mais simples, né?
Basta você substituir o π-rad por 180. E você encontra de forma direta o ângulo, certo? Mas lembra que nem sempre é o ângulo na primeira volta. Para você encontrar qualquer ângulo na primeira volta, você sempre subtrai 360. Ah, subtrair 360, mas ainda não está na primeira volta. Subtrai novamente, até que se chegue num ângulo entre 0 e 360. Bom, então foi só outra forma para vocês pensarem, né? E vocês se sentirem mais à vontade. Apliquem que não tem erro, ok? Resposta: x igual a 60 graus.